De olho no consumidor brasileiro, a Hershey's, que tem 20 anos de atuação no país, reforça o seu portfólio de produtos. E para a gente conhecer um pouco mais as estratégias da companhia, a gente bate um papo com Marcel Sacco, que é o diretor-geral da Hershey's no Brasil. Tudo bom, Marcel? Tudo bem, Alisson. Prazer estar aqui com vocês. Marcel, para a gente dar início ao nosso bate-papo, que balanço você faz dessas 2 décadas no país? Bom, são 20 anos de bastantes realizações e muitas conquistas, Alisson. Nesse período de 20 anos, a gente tem 3 fases bastante claras, né? Uma fase quando a gente chegou, em 98, que era basicamente produtos de importação. A gente trazia alguns dos nossos sucessos dos Estados Unidos para cá. E nessa fase a gente chegou trazendo Almond Joy, Reese's, algumas marcas bem fortes nos Estados Unidos, e a gente então começou a nossa presença no Brasil assim, exatamente em 98. 2, 3 anos depois, a gente começou a negociação e comprou a fábrica da Visconti, que fica em São Roque, aqui até onde a gente produz todos os nossos produtos até hoje. E aí a gente começou uma fase ainda Hershey, mas uma fase bastante atribulada, porque a gente teve algumas estratégias que não funcionaram muito bem. Começa com o próprio padrão do chocolate. A gente tentou, no início, colocar o padrão do chocolate americano, que é muito diferente do paladar brasileiro, e a gente então não teve sucesso imediato no início. A gente também teve uma estratégia bastante complicada de Páscoa, onde a gente entrou também de maneira, ainda sem ter o histórico, sem ter a força e o músculo de distribuição. E aí a gente então passa dessa fase com a segunda fase de fazer uma parceria com a Balduco, que foi um período aí de quase 9 anos. Aí um período onde a gente conseguiu ganhar musculatura nacional, presença em todos os canais e chegou, digamos, em todos os cantos do país. A Balduco tinha já aí 60 anos de Brasil, enfim, uma marca forte, consolidada, uma estrutura grande, uma equipe de vendas no Brasil todo. Isso ajudou muito a Hershey a se consolidar no mercado brasileiro. E aí tem a terceira fase, que é a fase que começa com a minha chegada, que foi a fase da construção da nossa saída dessa JV e de independência Hershey. A gente chama isso lá internamente de Hershey 100%. E esse é o processo que começou nesses últimos 5 anos, nos quais eu estou à frente da companhia, de separar, ganhar musculatura própria e acelerar o crescimento aqui, o que tem acontecido bastante bem nesses últimos 5 anos aí. E neste mês de outubro, a marca lançou 8 novos produtos focados para o público brasileiro, certo? A gente estendeu a nossa linha Special Dark, que é uma linha com 60% de cacau, a única no Brasil com um grau mais elevado de cacau feita aqui localmente. Essa linha tem sido um sucesso muito grande com o consumidor, porque ela permite você comer com menos culpa, porque ela traz ingredientes que o Brasil não tinha antes. Então, essa linha já era formada pelo nosso 60% tradicional, uma versão com laranja, cranberry, menta. A gente acabou de lançar nesse pacote que você mencionou, a gente lançou o sabor café, é um tremendo sucesso, em pouquíssimo tempo já está virando o segundo sabor mais vendido da linha. E aí ele é um café crocante, tem ali uns crocantezinhos, como eu falo, de café junto com o sabor. Então esse é um dos itens. A gente lançou agora o paçoca com pedaços de amendoim dentro, com uma nova marca que a gente chama de Go, mais jovem, focada para um público mais conectado com a internet. Então a logomarca é um emoji e a gente trabalha, enfim, com essa identidade, com os ícones da linguagem digital. A gente também lançou e está entrando de maneira mais forte no universo de snacking. E aí, só para voltar um passinho antes, Alisson, a gente como companhia, globalmente, a Hershey tomou uma decisão muito clara de que a gente quer ser mais do que uma empresa de chocolate ou confectionery, uma empresa de snacking. Snacking não como tipo de produto, mas como ocasião de consumo. Cada vez mais no mundo inteiro os consumidores não sentam mais para tomar café da manhã, almoço e jantar, mas sim comem ao longo do dia. Exatamente. E com uma preocupação de comer ao longo do dia, mas não como a gente falava antes, de beliscar alguma coisa, para enganar até a hora do almoço, mas sim de alguma maneira se alimentar ao longo do dia em vários momentos diferentes. Isso era exatamente o que eu ia perguntar. Essa aposta em produtos on the go é uma estratégia da companhia, então? É uma estratégia global, né? Assim, a gente está traduzindo ela para cá, mas é um foco muito claro da companhia, porque o consumidor está indo para lá. E como a gente está sempre muito próximo do consumidor, a ideia é essa. Como é que eu consigo dar para o consumidor alternativas de alimentação que não sejam só, como eu falei, o belisco, mas cada vez mais saudáveis, porque existe uma preocupação, tá ao mesmo tempo sem abrir mão do prazer. Então, nossos produtos têm sido desenvolvidos do ponto de vista de fórmula, do ponto de vista de embalagem, de quantidade, de porção,
pensando nessas ocasiões que são as ocasiões ao longo do dia. E Marcel, esse ano de 2018 também foi marcado por ações com outras marcas, como Burger King, Cabify. Como é que foi essa estratégia? Eu acho que é uma evolução natural, com a evolução da marca, né? A gente está ganhando muito essa terceira fase que eu te comentei, que a gente está 100% Hershey. A gente experimentou um crescimento, Alisson, bastante grande nesses últimos 3 anos, basicamente por causa de estar colocando mais foco e proximidade com o consumidor. Mas a verdade é que a gente cresceu bastante, é a empresa de chocolate que mais cresce no mercado brasileiro nesses últimos 3 anos. E isso naturalmente demanda da gente agora os próximos passos, né? Quer dizer, quais são as próximas estratégias. Como a marca está mais robusta, mais presente, mais forte, mais relevante para o consumidor, a gente começa a encontrar oportunidades de levar a marca para outras ocasiões e categorias de consumo. Tá? A conversa com o Burger King é tão simples quanto isso. O Burger King tem interesse de ter uma sobremesa que tenha apelo para o consumidor dele. Claro. A gente tem um ícone, como eu te comentei, que é o Cookies and Cream, que é um sabor proprietário da Hershey, no sentido que o nosso sabor tem uma característica muito própria. E a gente então desenvolveu e teve no verão desse ano junto com eles o BK Mix e o Shake, e assim, 2 sobremesas que foram assim, bastante bem, vem mais novidades por aí. Mas além disso, eu também coloquei um sorvete com a Kibon, Unilever, na rua, então Cookies and Cream também. Então o consumidor pode ir nas geladeiras permanentemente lá e comprar um nosso sorvete Hershey's Cookies and Cream com a marca Kibon. E assim uma série de outros exemplos. Eu estou hoje no cardápio do Parisis com sobremesas nossas. A gente tem uma esfirra no Habib's. Então, assim, que é uma coisa muito inusitada, mas uma iniciativa do próprio Saraiva, que é um fã dos nossos chocolates e pediu para a gente fazer essa coisa com eles. E nós temos hoje uma esfirra no cardápio, que também é cookies and cream derretido, então é uma coisa que mesmo para a gente surpreendeu, mas que é um sucesso, já está há alguns anos lá no cardápio. Enfim, a gente começa a colocar a marca em mais momentos como eu falar, dos consumidores, mais ocasiões de consumo diferentes. Com toda essa aproximação junto ao consumidor, o investimento em mídia ele aumentou? Ele está aumentando um pouco esse ano, Alisson, para ser bastante sincero, a Hershey, até pelo momento que a gente viveu de mercado, que eu te comentei, a nossa base ainda era pequena, então a gente precisava primeiro ganhar massa crítica para de verdade criar condições de investir, eu precisava melhorar a minha distribuição, precisava trazer mais portfólio, não adiantava de verdade fazer um esforço muito grande e depois o consumidor não me encontrar na loja. O que a gente fez depois dessa transição, sim, a gente esse ano, por exemplo, já está investindo mais do que nos anos anteriores, proporcionalmente assim, importante o crescimento, e a gente está focando na nossa marca, no Special Dark, que aquilo que eu te comentei é um diferencial muito grande, é a única do mercado brasileiro com 60% de cacau, e a gente colocou agora aí no início do segundo semestre uma campanha no ar, fazia muitos anos que a Hershey não anunciava na televisão, a gente tem uma presença bastante inteligente e muito boa no digital, né? Mas a gente não estava tanto presente na mídia tradicional e nós voltamos agora esse ano com força com a marca Special Dark, que a gente está apoiando e sim deve continuar apoiando aí pelos próximos meses. Marcel, a Hershey's também tem um trabalho social, né? Na verdade, Alisson, assim, é uma coisa que é o legado da companhia, né? A companhia nos Estados Unidos, vou te contar uma história super rápida, mas o nosso fundador, Milton Hershey, ele era filho único, casou com a esposa dele também, filha única, e eles não tiveram filhos. O que acontece com isso é que ele já em 1905 doou toda a fortuna dele, colocou num trust. E esse trust tem só uma única missão, que é cuidar de uma escola que a gente tem na cidade de Hershey's, que a gente cuida de 2.000 crianças, que a gente acolhe desde os 2 anos de idade até os 16, 17, quando a gente entrega de volta para a comunidade, já prontos para aplicar para a universidade. E aí o apoio é de ordem financeira, a gente dá comida, educação, lazer, roupa, enfim, tudo durante esse período todo. E aí a gente traduziu esse legado todo no Brasil, a gente iniciou um projeto no ano passado com o Gerando Falcões, que é uma ONG do Lira, que eu não sei se você tem conhecimento, mas o Edu faz um trabalho fantástico ali, é numa comunidade aqui próxima de São Paulo, que tem 6.000 famílias, e o que a gente fez, a gente iniciou no ano passado a construção de uma cozinha experimental, a gente bancou a construção de uma cozinha lá, para a gente poder ministrar cursos de chocolate, aonde a gente está tentando de alguma maneira, a gente está empreendedorismo social, tentando ajudar com que as famílias tenham fontes de renda complementares, para que não tenha, enfim, dificuldades maiores, já tem várias. E até, eu não te contei isso ainda, mas a gente acabou agora em agosto, pelo Great Place to Work, a gente foi reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar do Brasil. Então isso para mim é a cereja do bolo de toda essa mudança que a gente comentou aqui, que a gente tem feito nesses últimos anos. Para a gente finalizar, quais são as próximas ações da marca? Eu sei que a Hershey's vai estar na Comic Con.
Então, assim, eu não posso contar tudo, mas posso contar uma parte. O que você está mencionando aqui, a gente fechou um acordo bastante legal com a turma da Omelete. Na verdade, nós vamos estar nessa Comic Con, nós fechamos uma plataforma com eles para esse ano e para o próximo. Então, nós estamos até a Comic Con, inclusive, do ano que vem, que já estou te contando em primeira mão aqui, mas a gente está, ao longo dos próximos 18 meses, para a nossa marca Hershey's Mais, que é o nosso wafer coberto de chocolate. A gente está focando bastante em conversar com esse consumidor. O universo geek tem muito a ver com a faixa etária, que são os principais consumidores da Hershey, e também os principais consumidores desse tipo de produto, do snacking que você come sem parar. Então a ideia é a gente estar mais próximo desse universo através dos principais momentos da cultura geek que acontecem aqui. Marcel, super obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer te rever. A gente vai continuar de olho nas novidades da Hershey's e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do PropMark. Afinal, aqui a gente tem história.